Boa noite a todos. Havendo número legal de vereadores, declaro aberta esta sessão ordinária e convido a todos para rezarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaro aberto o período do pequeno expediente. Solicito ao auxiliar de secretaria para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 2885. Sétima sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 4 de maio do ano de 2020. Estiveram presentes os vereadores Eberson Vidal dos Santos, presidente, José Carlos Damião Portela Sobrinho, vice-presidente, Marcela Corte, primeiro secretário, Maria Luísa Belinoski, segunda secretária, Alvir Tomás, Claudinei de Souza, Alexandre Alves Pires, Marcos Aurélio Abib e José Carlos Salapata. Constou no período do pequeno expediente: leitura, discussão, votação e aprovação da ata número 2881 de sessão ordinária e das atas número 2882, 2883 e 2884 de sessões extraordinárias. Leitura dos seguintes expedientes e proposições. Ofício número 2266 de 2020 do prefeito, encaminhando para apreciação o projeto de lei número 139 de 2020. Ofício número 2278 de 2020 do prefeito, encaminhando resposta ao requerimento número 6 de 2020. Ofício número 2288 de 2020 do prefeito, encaminhando resposta ao requerimento número 5 de 2020. Ofício número 2294 de 2020 do prefeito, encaminhando a prestação de contas do exercício de 2019. Ofício número 12 de 2020 do diretor do Fundo Financeiro, encaminhando prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2019. Ofício número 2 de 2020 do diretor do Fundo Previdenciário, encaminhando prestação de contas referentes ao exercício financeiro de 2019. Expediente da Caixa 100.435 de 2020, comunicando prestação de contas final aprovado pelo CIAF. Expediente da Câmara dos Deputados informando os recursos do Orçamento da União pagos ao município de Teixeira Soares nos meses de fevereiro e março de 2020. Expediente da Câmara dos Deputados informando as transferências constitucionais ao município de Teixeira Soares nos meses de fevereiro e março de 2020. Edital de chamamento público expedido pelo presidente da Câmara e membros da Comissão de Saúde, Bem-Estar Social e Utilidade Pública, convidando a população para a audiência pública que será realizada no próximo dia 19 de maio, às 9 horas, nesta Câmara Municipal, destinada ao secretário municipal de saúde apresentar relatório detalhado referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Edital de chamamento público expedido pelos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, convidando a população para a audiência pública que será realizada no próximo dia 20 de maio, às 9 horas, nesta Câmara Municipal, destinada ao Poder Executivo demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias referentes ao primeiro quadrimestre de 2020. Requerimento número 9 de 2020, de autoria da mesa diretora, requerendo a retirada e arquivamento definitivo da resolução número 1 de 2020. Indicação número 46 de 2020, de autoria do presidente, indicando ao prefeito a manutenção, melhoria e ampliação na rede de iluminação pública no bairro da Cidade Nova. Indicação número 47, de autoria do vereador Alexandre, indicando ao prefeito a instalação de lombada na estrada para Imbituva, próximo da Igreja da Colônia 9. Indicação número 48, de 2020, de autoria do vereador Alvir, indicando ao prefeito melhorias da estrada que se inicia na Cachoeira, na localidade de Ribeirão de Cima, até a propriedade do senhor Henrique Grushinski e da senhora Maria Grushinski, e na entrada para a propriedade de Renata Caroline Jacob. Indicações número 49 de 2020, de autoria do vereador Marcelo, indicando ao prefeito revestimento com resíduo asfáltico nas ruas do conjunto habitacional Bela Vista, na sede do distrito de Guaraúna,
Na ordem do dia, foi aprovado em segunda discussão e votação, por unanimidade de votos, o projeto do Legislativo número 5 de 2020, de autoria da vereadora Maria, de súmula, denomina bem público municipal. Em única discussão foi aprovado, por unanimidade de votos, o requerimento número 9 de 2020. Sendo aprovado o requerimento 9 de 2020, o senhor presidente determinou a retirada e o arquivamento do projeto e resolução número 1 de 2020. Após foram deliberadas as indicações. Na discussão da indicação número 46 de 2020, manifestou-se o senhor presidente. A indicação número 46 foi aprovada por unanimidade de votos em únicas discussão e votação. Na discussão da indicação número 47 de 2020, manifestou-se o vereador Alexandre. A indicação número 47 foi aprovada por unanimidade de votos em única discussão e votação. Na discussão da indicação número 48 de 2020, manifestou-se o vereador Alvir. A indicação número 48 foi aprovada por unanimidade de votos em única discussão e votação. Na discussão da indicação número 49 de 2020, manifestou-se o vereador Marcelo. A indicação número 49 foi aprovada por unanimidade de votos em única discussão e votação. Para o período do grande expediente não houve inscrição. Nada mais sendo tratado, o senhor presidente declarou a sessão encerrada, a qual foi lavrada a presente ata, que será lida, discutida e votada na próxima sessão ordinária. Coloque em única discussão a ata número 2885. Coloque em única votação. Os vereadores que aprovam, mesmo como estão, os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado a ata número 2885. Determina a leitura dos seguintes expedientes e preposições. Ofício número 2311/2020, Prefeito Municipal. Não sai só ou não? Encaminha projeto de lei sobre diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 2021. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente e remetendo a apreciação dessa igreja Câmara Municipal, o projeto de lei número 146/2020 em análise, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021. O presente projeto de lei foi elaborado em observância aos dispositivos constitucionais, a Lei Orgânica Municipal, bem como as disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que fixam normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
projeto destaca também o estabelecimento de metas fiscais, a prévia avaliação dos potenciais riscos fiscais, bem como a fixação dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira e as condições de expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada. Ao dar cumprimento às prescrições do referido diploma legal, reafirmamos nosso compromisso com a responsabilidade fiscal, traduzida na busca do equilíbrio das contas públicas, condição fundamental para impulsionar o desenvolvimento de nosso município. As demais justificativas encontram-se anexas. Atenciosamente, Lucinei Carlos Thomas, prefeito municipal. Ofício número 2330, 2020, do secretário municipal. Ofício número 2311, 2020, prefeito municipal. Segundo aqui tá 11. Não, 330, tá certo. Excelentíssimo senhor presidente, visando a estrita observância dos princípios constitucionais que regem a administração pública, me dirijo a Vossa Excelência para informar que, para fazer face aos gastos com recursos próprios e com recursos vinculados relacionados com o enfrentamento da pandemia do Covid-19, o município de Teixeira Soares criou links para publicações exclusivas de todos os atos praticados pela administração que digam respeito ao combate do vírus. Ferramentas essas que foram adicionadas junto ao seu site oficial, eu acho, www.teixeirasoares.br.gov.br, para consulta pública de maneira a facilitar aos cidadãos e aos órgãos de fiscalização acesso a todos os gastos realizados relativos àquela natureza de despesa. Nesse sentido, foi criado um link para publicação de todos os procedimentos licitatórios realizados, um link para publicação de todos os documentos de empenho, liquidações e pagamentos, um link para a publicação de todos os atos normativos e um link para a publicação de atos relacionados às normas excepcionais sobre os tributos, tudo sem prejuízo das publicações regulares desses atos. Por oportuno, nos colocamos à disposição de Vossa Excelência e de todos os pares que compõem este parlamento para o atendimento de toda e qualquer demanda, se for o caso, em relação aos atos administrativos relacionados com o combate aos famigerado vírus. Nada mais havendo, para o momento, reitero a Vossa Excelência a certeza do meu respeito e a minha consideração. Extensivo aos seus pares. Atenciosamente, Levi Varal da Silva, secretário municipal de Administração e Planejamento e Recursos Humanos. Projeto de lei número 146, 2020. Suspensão? Para a tristeza do Marcelo. Coloque em discussão o requerimento verbal apresentado pelo vereador Marcos no sentido de dispensar a leitura nesse pequeno expediente do projeto de lei número 146. Coloque em votação o requerimento. Declaro aprovado o requerimento e dispensa a leitura neste pequeno expediente do projeto de lei número 146, nos termos do parágrafo 3º do artigo 98 do Regimento Interno. Ainda nos termos desse mesmo artigo 98, determino que seja fixado no quadro dos editais da Câmara Municipal pelo prazo de 3 dias, a contar da data de amanhã. Cópia do projeto de lei número 146. Declaro encerrado o período do pequeno expediente. Declaro aberto o período da ordem do dia. Na ordem do dia temos a deliberar o projeto de lei do Legislativo número 5, 2020,
Em terceira discussão e votação em o projeto de lei número 139 e os projetos de lei do Legislativo número 7 e 8 em primeira discussão e votação. O projeto de lei do Legislativo número 5, 2020, de autoria da vereadora Maria, denomina bem público municipal. Está em discussão. Coloca em terceira discussão. Não? Coloca em terceira votação o projeto de lei do Legislativo número 5, 2020. Os vereadores que aprovam, menos como estão, os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei do Legislativo número 5, 2020, por unanimidade de votos, em terceira discussão e votação. O projeto de lei número 139, 2020, de súmula, da denominação do conjunto habitacional Jardim Sol Nascente e ao conjunto habitacional advindo do projeto de redução de déficit habitacional do Programa Família Paranaense. Denomina suas ruas e dá outras providências. Já foi lido em plenário. Há necessidade de ser lido novamente? Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias. Através do projeto de lei executivo número 139 de 2020, datado de 12 de 3 de 2020, o prefeito municipal encaminha para a deliberação desta Câmara Municipal proposta de súmula da denominação de conjunto habitacional Jardim Sol Nascente ao conjunto habitacional advindo do projeto de redução do déficit habitacional do Programa Família Paranaense, denomina suas ruas e dá outras providências. Referida proposição apresenta-se em 7 artigos. Contém os seguintes anexos: justificativa, memorial descritivo da rua projetada 01, memorial da rua 02 e 03, e enfim, que é o que se tem a relatar. Conclusão. Analisando os aspectos inerentes a esta questão, concluo, salvo melhor juízo, que a iniciativa, sendo certa, do Distrito Municipal, a hierarquia das proposições entendo adequada, projeto de lei, a competência entendo correta, municipal, o processo legislativo entendo que segue seu trâmite normal, técnica legislativa, com a aprovação desse parecer, fica automaticamente autorizada a adequação do texto do projeto de lei à devida técnica legislativa, se necessário. Aspectos de mérito e conveniência legal e constitucional, considerando a justificativa, nada opor. Vota pela aprovação do projeto de lei executivo número 189 de 2020, em 7 de 5 de 2020, Alexandre Alves Filho, relator. Parecer. A Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias, através de seus membros, nos termos do relatório, conclusão e voto do senhor relator, opina pela aprovação do projeto de lei executivo número 139 de 2020. Em 7 de maio de 2020, José Carlos Damião Portela Sobrinho, presidente, Alexandre Alves Filho, relator, Alvir Thomas. Coloque em primeira discussão. Coloque em única discussão o parecer. Coloco em única votação o parecer. Os vereadores que aprovam, menos como estão, os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado, por unanimidade de votos, em única discussão e votação, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 139. Coloque em primeira votação o projeto de lei número 139 de 2020. Os vereadores que aprovam, menos como estão, os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado projeto de lei número 139, por unanimidade de votos, em primeira discussão e votação. O projeto de lei do Legislativo número 7 de 2020, de autoria desse presidente, de súmula, denomina bem público municipal, já foi lido em plenário. Há necessidade de ser lido novamente? Peço ao segundo secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias. Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias. Relatório.
através do projeto de lei legislativo número 07/2020, datado de 4/5/2020, o vereador presidente Emerson Vidal dos Santos apresenta para a deliberação desta Câmara proposta de instrumento. Denomina bem público municipal. Referida proposição apresenta-se em 5 artigos. Contém os seguintes anexos: justificativa e 4 memoriais descritivos, incluindo mais um posteriormente. Em síntese, é o que se tem a relatar. Conclusão. Vista e relatada a proposição em pauta, faço as conclusões sobre o projeto de lei do ponto de vista desta comissão. A iniciativa entendo certo, vereador. A hierarquia das proposições entendo adequado, projeto de lei. A competência entendo correta, municipal. O processo legislativo entendo que segue seu trâmite normal. Técnica legislativa sem deficiências passíveis de correção. Aspectos de mérito e conveniência, legal e constitucional. Salvo melhor entendimento, nada autor. Voto. Voto pela aprovação do projeto de lei do Legislativo número 07/2020, em 8/5/2020. Alexandre Alves Pires, relator. Parecer. A Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias, através de seus membros, nos termos do relatório, conclusão e votos do relator, opina pela aprovação do projeto de lei do Legislativo número 07/2020, em 8/5/2020. José Carlos Daniel Portela Sobrinho, presidente. Alexandre Alves Pires, relator. Alberton Nascimento. Coloque em única discussão o parecer. Coloque em única votação o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que forem contra que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação o parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias. Peço ao segundo secretário para que proceda a leitura da emenda. Emenda. O vereador que abaixo assina com cadeira neste Parlamento, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta para a deliberação do plenário a seguinte emenda ao projeto de lei do Legislativo número 07/2020. O artigo 5º passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º. Fica denominada a Rua Margarida, a rua localizada no bairro Parque Cidade Nova, que tem seu início nas coordenadas 25 graus 22,53,93 S e 50 graus 28,19,46 O, e término nas coordenadas 25 graus 22,56,19 S e 50 graus 28,18,44 O, totalizando uma extensão de 105 metros. Inclua-se o artigo 6º. O artigo 6º, revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Emenda apresentada com o fim de incluir um artigo denominando um logradouro a mais do que constava no projeto original, visto que esse Poder Legislativo recebeu da Prefeitura Municipal mais um memorial descritivo de bem público que necessita de designação. Também se remaneja artigo constando as cláusulas de vigência e de revogação. Teixeira Soares, 8 de maio de 2020, Emerson Vidal dos Santos. Coloque em única discussão a emenda. Bom, a emenda é que ficou faltando mais um nome de uma rua. Na verdade, tem no mapa ali, consta que 2 ruas ainda não tem o nome, sabe? Mas só que, segundo o que a Patrícia passou, essa rua que desce do... Essa curva da outra aqui, esse ponto na principal. Bem, então daí se alguém perguntar mais uma vez, se perguntar ao senhor se está faltando mais algum nome de rua, tem que se informar ali que tem uma rua que dobra e consta na... Ah, então essa que vem de lá pra cá é a mesma que sobe na do Luiz. Sobe na do Luiz. O nosso funcionário, não sei se vocês sabem que ele mora ali na Então daí perguntei se a gente tinha que fazer pela Câmara aqui. Não, mas está constando... Mas ele fica com que nome daí? Da volta principal. Daqui da avenida. O nome da avenida, né? Coloque em única votação a emenda. Tentei explicar, mas não expliquei nada. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que forem contra que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação a emenda. Coloque em primeira discussão o projeto legislativo número 7/2020.
Coloque em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 7 de 2020. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei do Legislativo número 7 de 2020, com emenda por unanimidade de votos em primeira discussão e votação. O projeto de lei do Legislativo número 8 de 2020, de autoria da mesa diretora, de súmula, revoga o artigo 3º da Lei Municipal, número 1832, de 29 de janeiro de 2019, já foi lido em plenário. Há necessidade de ser lido novamente? Não, né? Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias. É a outra lá que está fazendo. Não vai constar. Não vai constar porque já está com o nome dessa. Já se mencionou o nome. Eu queria saber o nome da flor dele. Como é que eu vou falar? Eu falei pra ele que veio colocar agora, essa semana, o nome da flor dele. Coloque em única discussão o parecer. Coloque em única votação o parecer. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação o parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias. Coloque em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 8 de 2020. Coloque em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 8 de 2020. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei do Legislativo número 8 de 2020 por unanimidade de votos em primeira discussão e votação. Declaro encerrado o período da ordem do dia. Declaro aberto o período do grande expediente. Para o período do grande expediente não se inscreveu nenhum vereador. Sendo esses trabalhos, declaro encerrada esta sessão ordinária. Tenham todos uma boa noite. Se cuide do Covid.